Olá, Deus seja com você, tá tudo tranquilo por aí? Como é que está? Estamos aqui novamente com o nosso Imersus Talk, a Bíblia Descomplicada. Então eu e Judinei aqui, tudo bem, Judi? Tudo bem, mestre Isaías. Vamos lá, para mais um bate-papo aqui, descomplicando a Bíblia, descomplicando a palavra, entendendo as coisas que nós temos aí, né? Então antes da gente começar, que você possa, se você estiver chegando agora, vendo o nosso bate-papo aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, aciona aí para você receber as notificações. E a intenção aqui é trazer a palavra de uma maneira descomplicada, explicar algumas coisas que nós não entendemos, desmistificar as coisas, né? Fazer com que a gente possa ter verdadeiro entendimento sobre a palavra e sobre as coisas que envolvem a palavra. Então nós estamos aqui, eu e o Judinei, e vamos conversar sobre um assunto que já demos um spoiler no vídeo passado, lembra? Nós falamos, que eu falei que nós vamos falar sobre coisas que eram santas e viraram profanas, e coisas que eram profanas viraram santas, e as inversões que tiveram aí, e trazer isso aí dentro da palavra para entender o que acontece. Tem assunto aí? Não, assunto tem, meu Deus, dá pra gente falar aqui várias horas, nós vamos tentar condensar um pouco aí. E aí? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí com esse trabalho de aprendizado. Esse assunto hoje vai nos trazer bastante conhecimento mediante a luz da palavra e saber que nós estamos aqui para poder auxiliar vocês que estão assistindo esse vídeo. Tanto o mestre Isaías quanto eu estamos aqui para poder te ajudar. E saiba que esse conteúdo é um conteúdo muito rico. Então, se você puder compartilhar esse conteúdo, manda para um amigo seu, manda para um parente, né? Usa aí essa ferramenta, até mesmo como evangelismo, porque querendo ou não, o nível de conhecimento que nós vamos trazer aqui, talvez você é um curioso, ou então não sabia, ou então tinha um certo conhecimento que não chegava a esse nível. Falou, opa, esse assunto é interessante para mim. Então, nos ajude, entre no nosso canal, curta lá, ativa o sininho para você receber as notificações e vamos dar início aí a esse novo estudo. Só um parênteses, claro, hoje nós estamos aqui com uma novidade, nós temos aqui uma canequinha bonita do Imersus Talk, então tá aí ó, toda personalizada, com um microfonezinho, isso feito com muito carinho para a nossa produção aqui pelo Kelvison, então muito obrigado Kelvison, Deus te abençoe, mas ficou bonito, ó, vi até com nome gente, eu imaginei o privilégio de ter um nome escrito aqui embaixo na caneca, o mestre Isaías também tá com a canequinha dele, então olha, depois, quem sabe, a gente consegue até algumas coisas aí para poder você adquirir. Mas estamos com essa novidade aí. Maravilha? Maravilha! Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que ao longo do tempo parece que tiveram uma inversão, né? Umas foram promovidas e outras foram recaídas. Rebaixadas no nível de santidade aí, né? E aí a gente vai tentar entender o porquê e o que é isso, né? Bom, eu vou começar já por um assunto polêmico. Bora, então... Vamos polemizar, não vamos começar leve não, já vamos começar forte. Não vai pegar leve. Não vamos pegar leve não. Vamos falar sobre um dos símbolos que tem maior entrada, digamos assim, sim, entre os cristãos. Eu estou dizendo cristão, então quando eu digo cristão, eu estou abrangendo para todos os cristãos. Sim. Nós vamos falar sobre o crucifixo. Crucifixo. Vamos começar no crucifixo, que já é uma coisa, porque quando você fala de crucifixo, nós precisamos entender, quando você entra em qualquer tribunal, sim, tem lá um crucifixo. Tem. E isso, inclusive, já foi objeto de muitos problemas, Judy. Por quê? Porque existem alguns juristas que entendem que como o Brasil é um país laico, e o que é ser um país laico? Um país que professa todas as religiões. Sim. O crucifixo é um símbolo dito cristão. Exato. Se ele é dito cristão, ele não poderia estar numa casa de justiça se o país é laico. Então deveria ter lá também uma estátua de Buda. Sim. No caso teria que fazer um altar para cada um ali, né? Para cada um, né? Mas vamos entender o crucifixo. E aí? É certo usar o crucifixo ou não? O que representa o crucifixo? Então, desde cara eu já quero fazer uma diferença. Uma coisa é a cruz. Uma coisa é a cruz.
Outra coisa é o crucifixo. Certo. Qual é a diferença? A cruz é somente a cruz. Tá? É um madeiro na vertical e um na horizontal. Isso é a cruz. O crucifixo é a cruz com o Cristo pregado nela. Morto. O crucifixo, biblicamente, é uma mentira. Porque Jesus não está morto. Exato. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, o Cristo, pregado numa cruz, o crucifixo, ele é mentira. Então, verdade. Nós não usamos o crucifixo. Por que nós não usamos o crucifixo? Porque é uma mentira. Agora, a cruz, ela é um símbolo de redenção. Sim. Ela é um símbolo. Por quê? Porque Cristo foi pregado na cruz, mas ele não está mais na cruz. Exato. Ele é um símbolo cristão, né? Ele é um símbolo cristão, porém, muitas vezes as pessoas usam, eles acabam deixando ele como um amuleto. E não é. Sim. Porque, na verdade, o crucifixo, ele é usado exatamente como um amuleto. Exato. Um símbolo de proteção, né? Às vezes a pessoa até pega e beija, né? Aquele e tal, né? Agora, se você tem um crucifixo, você está afirmando que aquele Cristo... aquele Cristo não existe. Aquele Cristo é fake, é mentira. Aquele Cristo não tem. Porque ele não está mais lá. Ele não está mais lá, ele ressuscitou. Ele não existe o Cristo morto. O Cristo morto não existe. Então, ele é uma mentira. E o problema disso é o quê? Que as mentiras, elas acabam tendo versões. Então, nós temos aí, eu estava conversando com o Judinei essa semana, sobre um crucifixo diferenciado que existe, chamado crucifixo vergado. Crucifixo vergado. Isso. O crucifixo vergado, vocês podem inclusive pesquisar sobre ele aí, quem quiser, né? Sim. Entrar na internet e colocar a história do crucifixo vergado. Sim. Eu acho que depois o pessoal da produção pode até colocar ali, né? Pedir para colocar uma imagem para vocês verem aí, ó. Dê uma olhada. Dá uma olhadinha. Esse é o crucifixo vergado, tá? Esse crucifixo vergado, eu vou contar para vocês um pouco da história do que é esse crucifixo. Ele é um crucifixo diferenciado. Por quê? As hastes da porção horizontal da cruz, elas estão envergadas. Tá? Como se Cristo estivesse puxando, né? Uma barra de... puxando, e então ele está envergado. Outra coisa, a figura do Cristo que aparece nessa imagem, nesse crucifixo, ela é uma figura repulsiva. Muito. É como se esse Cristo... Se ele tivesse raquítico, passando uma fome pior que a fome do mundo, né? É um Cristo completamente deformado. Cadavérico. É uma coisa maligna. Bem feio mesmo. Praticamente uma coisa maligna. Quando que este crucifixo foi feito? Ele foi feito no ano de 666. Só por aí o negócio já começa a meio que ficar, né? Ele já começa a meio que ficar sinistro, né? Eu tenho uma descrição aqui de para que era usado esse crucifixo. Eu vou ler para vocês aqui para vocês terem uma ideia. Diz o seguinte, ó: o crucifixo vergado é um símbolo sinistro usado pelo satanista no século VI, que foi novamente colocado em uso ao tempo do Concílio do Vaticano II. Nesse crucifixo vergado era exibida uma figura repulsiva e distorcida de Cristo, que todos os praticantes de magia negra e feiticeiros da Idade Média usavam para representar o termo bíblico, a marca da besta. Bom, olha o peso disso. Então, fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, nós vamos entender que o crucifixo vergado, ele era usado, Judinei, em rituais de alta magia, certo, tá? Por satanistas que tinham todo um conhecimento do que eles estavam fazendo, e ele era usado especialmente para chamar os demônios mais fortes do inferno. As patentes mais altas. As patentes mais altas. Então, o que acontecia? A apresentação desse crucifixo, ela invocava esses demônios para que eles comparecessem, e mais, ele era um crucifixo exatamente usado por estas pessoas para amaldiçoar os povos. Então, quando eles tinham que amaldiçoar um povo, o que eles faziam? Apresentavam o crucifixo vergado. Você tem ideia do que é isso? É muito pesado. O que acontece? Esse crucifixo, ele foi preso, ele foi capturado, digamos assim, para poder
acabar com a magia. Para acabar com a magia. E sim. ele foi guardado no Vaticano. As 7 chaves. Sim. Como se fosse algo que ninguém mexe nisso daqui, porque esse daqui é maligno. Isso aqui ninguém vai mexer. Sim. Né? A igreja guardou lá. Só que aqui no conselho, ele diz aqui, né, no conselho do Vaticano II, esse crucifixo ele foi resgatado. Quem é que resgatou esse crucifixo? João Paulo I. Quem é que mais usou esse crucifixo? João Paulo II. Lembram-se que João Paulo II veio no Brasil? João Paulo II veio no Brasil. Quando ele desce do avião, a primeira coisa que ele faz é apresentar o crucifixo vergado. Como se fosse jogando uma maldição na nação. Mas, na verdade, na leitura entende-se que ele estaria em tese abençoando. Mas não é essa a verdade. O crucifixo sempre foi usado para amaldiçoar. Exato. Pesquisem, gente. Isso que a gente está falando é algo muito importante, muito sério. Pesquisem para você saber a raiz da origem disso. Exatamente. Entendeu? Então aqui não estou vendendo para você algo que eu estou inventando. Vá, busque isso está livre para você. Sim. Você pode colocar em qualquer site aí de pesquisa e buscar. Agora eu quero que você entenda o seguinte: como é que algo que era profano vira santo? Pois é. Como é que pode? Eu não consigo entender isso, porque o crucifixo era profano. Verdade. Tanto era profano que a própria igreja vetou o uso dele. Não, isso daqui é para invocar demônios. E aí o Papa, que é digamos assim, o líder da igreja, ele pega esse objeto e torna ele santo. Complicado. Bem complicado. Porque a gente vai ver referências bíblicas de coisas que não poderiam ser usadas no templo, né? Que não eram para usar dentro do templo. E coisas que pegaram do templo e profanaram, entendeu? Então Sim. São coisas que não podem ser misturadas, entendeu? Sim, sem dúvida. Você não pode misturar o santo com o profano. Não pode misturar o santo com o profano. Muito menos santificar o que é, entendeu? O que já estava tipo amaldiçoado, vamos dizer assim, né? Eu tô falando isso aqui e tô me lembrando de algo aqui que algum de vocês pode até perguntar. Poxa, mas você está dizendo que você não pode santificar o que é profano? E a passagem de Pedro com os animais? Com os animais. Sim, Deus fala, Pedro, mata e come. Ali nós estamos falando de uma representação entre a lei e a graça. E é engraçado que você falando nessa história, Pedro já tinha consciência que aquilo era imundo. Sim. Falou assim, como é que eu vou comer isso, Senhor, sendo que isso é imundo? Ele falou assim, não tornais imundo aquilo que Deus fez santo. Exatamente. Entendeu? Mas aí foi Deus que fez. Né? Aí tem essa diferença, você tá entendendo? E ali nós estamos representando lei e graça. Sim, exato. Agora, uma coisa é a representação, outra coisa é você tornar isso físico. Não, e outra, Isaías, é muito engraçado isso, mestre, que é o seguinte, Deus só falar com ele 3 vezes. Sim. Aí ele ficou com aquele receio, porque na verdade ele já tinha aquilo dentro do seu coração da lei. Eu não vou fazer isso porque a lei não permite, entendeu? Mas aí Deus fez com que ele pudesse entender qual era o propósito daquela visão, né? Sim. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Sim. Que algumas coisas, elas são separadas para uso de uma forma maligna. Exato. E como é que nós vamos santificar isso? Verdade. Como é que nós não tem como. Com que autoridade nós temos de santificar isso, né? Que autoridade nós podemos fazer isso? Exatamente. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E ainda mais trazer isso, que foi o que aconteceu, né? Trazer isso às vezes para o templo. Para a igreja. Verdade. Aquilo que é feito para ser usado como algo profano, Sim. Você traz para dentro da igreja. E ainda quer usar isso como instrumento para abençoar a vida de alguém, né? Não tem cabimento. E quando eu estou falando isso para dentro da igreja, agora eu quero que você imagine isso dentro da sua casa. Exato. Às vezes um objeto que é usado como símbolo de adoração a Satanás, Sim. Sendo usado dentro da sua casa. Exato. E às vezes, gente, vocês não sabem, talvez essa peça até mesmo consagrada, e aquilo como um instrumento, né, usado para amaldiçoar, talvez aquilo dentro de um ambiente de família gera doenças. Sim. Gera separação, confusão, a pessoa acha aquilo até bonito. Verdade. Não, mas é tão bonito, mas não sabe. Então, assim, o inimigo, ele tem esse poder de se apossar, de usar aquele instrumento como um instrumento de maldição. Então, isso é muito sério.
né? Ele pode usar aquele objeto ou um boneco consagrado, alguma coisa, para trazer maldição. Imagina uma cruz vergada dessa. Meu Deus do céu, você imagina isso dentro de um lar? Exato. É um objeto usado para invocar demônios. Aí a pessoa fala, mas não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Entendeu? Com aquilo que foi direcionado, aquilo que foi consagrado, aquilo traz uma consequência muito grave. É muito importante nós sabermos e lembrarmos que todos os símbolos eles têm poder. Exato. Tanto que eles são usados desde o Gênesis. Deus ele é muito simbólico. Sim. Ele traz muitos símbolos. Muitos símbolos. Ele vai trazer, por exemplo, quando ele fala do fruto, nós não sabemos exatamente, a Bíblia não diz exatamente que fruto que é. Sim. Nós até sabemos que fruto que é, não vamos entrar nesse assunto agora, né? Mas é um simbolismo. Sim. Do fruto, entendeu? Do fruto. Ele vai trazer, por exemplo, quando o homem peca, o que ele faz? O homem é coberto com uma pele de um animal. Para aquela pele ser usada, o animal teve que ser morto. Isso já é um símbolo apontando para Cristo. Exato. Então a Bíblia ela é toda simbólica. Exatamente. E esses símbolos têm poder. Então lá na frente o Cordeiro Imaculado morreria para que os pecados fossem cobertos. Exato. Que é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Lá com Adão e Eva, o cordeiro foi morto para cobrir o pecado deles, para cobrir a vergonha deles. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então existe essa grande diferença entre a cruz e o crucifixo e mais, esse crucifixo especificamente, o crucifixo vergado. Agora olha que interessante, falando da cruz, nós temos a cruz que é a cruz normal, sim, né? E nós temos a cruz invertida, que é a cruz de cabeça para baixo. E aí? Qual é o simbolismo disso? Qual o simbolismo da cruz de cabeça para baixo, né? Então, olha que interessante. O diabo, ele é, eu posso dizer que ele é macetoso, né? Ele pega carona. Astuto. Ele é astuto. Na verdade, ele gosta de fazer um Ctrl-C e Ctrl-V. Isso, só que ele faz o Ctrl-C e o Ctrl-V tá ao contrário. Ele gosta de fazer um Ctrl-C e Ctrl-V, mas ele inverte o V ali, exatamente. Né? Só que nesse caso eu vou ser obrigado a concordar que ele não tem muito a ver com essa situação da cruz invertida. Por quê? A cruz invertida, se nós formos estudar, ela nos primeiros séculos, né? Ela não era tida como um símbolo de satanismo, do diabo. Não, né? Muito pelo contrário. Ela representava a suprema humildade. Por quê? Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ele se nega a ser, ele entendeu que ele não era digno de ser crucificado como mestre. Sim. Como Jesus. Então ele solicita que ele seja, se for me crucificar, que me crucifique com a cabeça para baixo. E não como Jesus foi crucificado. Sim. E aí ele é crucificado de cabeça para baixo. Então os cristãos, os remanescentes, né, os cristãos daquela época, passam a usar este símbolo da cruz invertida como um símbolo de humildade. Então a cruz como símbolo de Cristo, né, da morte e ressurreição de Cristo, e a cruz invertida como um símbolo de humildade. Era um símbolo de humildade. Só que o tempo foi passando, e aí o diabo olhou bem para aquilo ali e falou assim, vou pegar isso aí. Já tá feito, né? O logotipo já tá aí. Eu não vou só usar isso aí. Eu não vou nem precisar criar. Já tá aí, eu vou usar. Eu vou usar esse logotipo aí. É bonitinho, né? Bonitinho. Vou usar pra mim, gostei. Eu inverto tudo. Eu imagino que o diabo tenha dito, eu nem tinha invertido, mas já que invertiu. Exatamente. Como é que eu vou fazer para poder usar isso assim? Deixa eu ver se fica desse lado aqui, fica mais bonitinho. É melhor, né? Aí inverteu. Aí, para que isso fosse ratificado, na década de 40, ali pra cá, né? De 40 pra cá, Hollywood precisava de um símbolo forte para exemplificar o anticristo, né? Aquilo que era contra Cristo. E aí eles pensaram, poxa vida, a cruz de cabeça para baixo, que se a cruz ela representa Cristo, se eu inverter a cruz, vai representar o diabo. E aí eles começam a usar esse símbolo em vários filmes, em várias produções, principalmente as de terror, a que envolvia profecia, satanismo, essas coisas, eles começam a usar, e isso pegou. Então hoje, quando a gente vê essa cruz,
já no nosso inconsciente já está marcado lá que a cruz invertida é um símbolo maligno. Sim. Mas na verdade lá na origem não é. Então aí a gente volta de novo no crucifixo vergado. Sim. Quando o Papa ele sai do avião e apresenta o crucifixo vergado, no inconsciente humano olha para aquilo e entende que aquilo é um símbolo de bênção. Sim. O católico tradicional ele vai entender que aquilo é um símbolo de bênção. Mas só que não. Lá na origem nós vamos entender que aquilo na verdade é um símbolo de maldição. É o contrário. Então você percebeu como inverteu? O que era santo virou profano, o que era profano virou Sim, santo? exato. Inverteu o negócio. Verdade. E isso a gente está falando de um símbolo só, né, Messias? Imagina Sim, as outras coisas que existem, sim, né? sim. Que a gente talvez não tenha nem esse conhecimento, mas tem tanta coisa que a gente sabe que é usado, né? Então, nós temos aí diversos símbolos pagãos. E o que é ser pagão? Vamos fazer um parênteses aqui e explicar, né? O pagão, a gente pode voltar. Vamos voltar aí. História de paganismo, né? Vamos voltar em Abraão. Sim. Abraão ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, né? Nós estamos falando isso aqui, estamos voltando em Gênesis 8, 9 ali mais ou menos, né? Que está começando a falar de Abraão. E Abraão ele é escolhido por Deus. Deus diz Abraão, né? Nessa época ele era Abrão ainda, não era Abraão. Sim. Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento, por que Deus escolhe Abraão? Porque Abraão vivia num tempo em que todos eram politeístas. Tinham muitos deuses. Tanto é verdade que eu não sei se vocês sabiam, não sei se você sabia, Judy. Você sabe o que o pai de Abraão fazia? Não. Qual que era a profissão de Abraão? Não. Do pai dele? Do pai de Abraão? Não sei. Não. Então eu vou contar pra você, você vai gostar. O pai de Abraão chamava Terá. Terá, o pai de Abraão. E ele fazia imagens. Ele era construtor de imagens. Ele era escultor de imagens de todos os deuses que havia ali naquela região. Né, ele fazia, e ele tinha uma lojinha. Que ele vendia ali as imagens dele. Comerciante e tal. Aí tem uma história muito interessante que Abraão, um dia o pai de Abraão precisou sair, ele teve que fazer alguma coisa lá, ele falou para Abraão assim, Abraão, cuida da lojinha aí. Mas Abraão, ele já desde criança, ele não entendia por que eles, né? E ele conversava muito com o pai dele. Mas pai, o que esse aqui faz? Aí o pai falava, olha, esse aqui é Deus tal, esse é o Deus tal, esse é o Deus tal, esse e tal. E o pai dele sempre falava, aquele no canto lá, ele é o mais forte. Ele é o mais forte. E era uma imagem que tinha lá, né? Aquele é o mais forte, ele comanda todos esses outros aqui. E aí um dia o pai de Abraão precisou fazer alguma coisa, Terá precisou, sei lá, ir no centro, né? Comprar algum material lá. E falou, Abraão, você toma conta da loja aí até eu voltar. E Abraão estava olhando aqueles deuses ali, olha daqui, aí Abraão pegou um pedaço de pau, uma madeira, arrebentou tudo arrebentou tudo. Ali dentro, ele quebrou todos. Quando o Terá chegou, viu aquela... Terá... tudo derrubado no chão ali. Acabou a lojinha. E falou, Abraão... Tá doido. O que foi que aconteceu aqui? Abraão falou, olha pai... Aquele mais forte ali, ó. Falou pra ela. Ele pegou um pau aí, ele quebrou todo mundo e sentou lá de novo. Agora você discute com ele. Fala lá. Com ele lá. Você não falou que ele é o mais forte? Agora você discute com ele lá o que foi que aconteceu. Né? Então essa história era muito legal. São histórias que a gente lê muito, né? Sim. Então você vai. São histórias que você lê nos livros aí sobre a biografia de Abraão, né? Sim. Então, Deus escolhe Abraão por quê? Porque Abraão ele não reconhecia nenhum desses deuses. Ele adorava um único Deus. Um único Deus. Sim. Todos esses outros deuses eram deuses pagãos. Deuses feitos por homens. Sim. Para ser adorados por homens. Não era um único Deus invisível. Sim. E a igreja, ela nós vamos falar ainda muito sobre a igreja, né? E quando eu digo a igreja, eu estou querendo dizer nesse momento aqui a igreja católica. Sim. Mas a igreja, ela foi muito influenciada pelo paganismo. Então, quando Jesus morre e vai embora,
nós temos agora a chamada igreja primitiva. Sim. Essa igreja primitiva, ela não aceitava em momento algum nenhum tipo de santo, nenhum tipo de imagem, absolutamente nada disso. Sim. Nada, absolutamente nada. Não aceitava. E a grande questão é que Jesus ele vem, Jude, e isso é muito interessante, cara. Jesus ele vem exatamente num momento muito interessante. Se nós lermos o livro de Malaquias, sim, o profeta Malaquias é o último dos profetas. Exato. Lembra? Nós temos 4 profetas maiores. Sim. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos 12 profetas menores. Sim. Esses 12 profetas menores, eles têm uma sequência. Sim. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas menores. O último dos profetas menores foi Malaquias. Malaquias, ele foi um profeta que, se você ler o livro de Malaquias, tem 4 capítulos só, você vai perceber que Malaquias meio que antevê o que vai acontecer. Porque depois de Malaquias, Deus para de falar. Sim. Foi um período aí de mais ou menos 400 anos, né? Sim. Que Deus simplesmente para de falar com o povo. Deus para de falar com o povo. Sim. Lembra da situação em que Abrão sai e leva Ló? Sim. E naquele sai e leva Ló, Deus para de falar com ele? Sim, exato. Deus para de falar com ele. Tanto que em Gênesis capítulo 13 vai dizer o quê? Falou, pois, Deus a Abraão, depois que Ló se separou dele. Então, depois que Ló saiu fora, Deus volta a falar com Abraão. Exato. Porque Deus não queria mais trocar ideia com Abraão. Fez o que eu não falei para você fazer. Não é para você sair com Ló daqui. Você saiu com Ló, não vou mais falar com você. Ele já tinha dado uma ordem para sair da terra e da parentela. Por que ele foi levar Ló junto? Saiu da terra e não saiu da parentela, só fez metade. Exatamente. Só fez metade. Desobedeceu. E nós estamos falando do pai Abraão, hein? Exato. Não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando do pai da fé. Pai da fé. Um dos maiores heróis da fé. Exato. Mas ele também errou. Sim. Não era para ele ter levado Ló. Exato. E aí a consequência dele ter levado Ló foram várias. Sim. Uma delas foi Deus ter parado de falar com ele, outra delas foi o faraó ter pego a mulher dele. Exato. Várias coisas aconteceram com Abraão. Sim. E outra, a destruição, né, de Sodoma e Gomorra, porque querendo ou não levou, aí Ló teve que ir para um lado. Sim. Né? E querendo ou não, ele foi para outro. Sim. Mas querendo ou não, se Ló não tivesse ido, talvez a justiça seria de uma outra maneira. De uma outra maneira, pode até ser. Pode ser. Tudo bem, sabe que Deus tem um propósito para tudo. Porém, né, se Ló tivesse ficado onde tinha que ficar, né, Deus ainda tinha continuado falando com Abraão, né, e aí as coisas tinham conseguido seguir. Né? Então, voltando lá na igreja primitiva, ela não admitia nada disso. Exato. Mas só que o tempo foi passando e Malaquias já meio que anteveu o que estava acontecendo. E quando nós lemos o livro de Malaquias, nós já começamos a perceber que ele começa a preparar para o que viria depois, e o que viria depois era o próprio Cristo. Sim. E quando o Cristo vem exatamente num momento muito interessante. Que momento é esse? E Malaquias vai falar isso. Se nós voltarmos em Malaquias, nós vamos entender em que os sacerdotes começaram a levar para o templo, sim, coisas pagãs. Aí é pesado. Começaram a pegar objetos profanos e levar para o templo. E aí é complicado. É muito complicado. E quando a gente fala do templo, nós estamos falando do culto a Deus. Exato. Então, os sacerdotes começaram a fazer culto a Deus com objetos profanos. Você tem ideia do que é isso, Judinei? Você fazer um culto a Deus. E você sabe que uma das coisas que Deus mais preza é o culto a Ele. Exato. Como que é feito o culto a Deus? Como que eu sei qual é o culto que Deus recebe? É simples. É só eu olhar, porque quem determina como tem que ser o culto é o próprio Deus. Exato. Deus havia determinado o seguinte, lá em Levítico, sim, você vai lembrar, que ele fala, ó, quando vocês vierem, vocês têm que trazer um cordeiro, sim, sem mancha, sem ruga, sem mácula, cordeiro de 1 ano, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, Tem toda uma característica, tem todo um... Beleza, muito bem. O que está escrito lá em Malaquias? Vocês estão me desprezando, vocês estão dando um cordeiro cego. Já estava distorcido. Ou seja, um cordeiro cego, ele é profano. Exato. E como é que eu vou oferecer sacrifício com um cordeiro cego? Exatamente. Como que eu vou entregar para Deus uma ovelha manca? Exato.
Isso é profano e eu estou trazendo para dentro do meu culto. Entendeu? Porque não é que o cordeiro ele é santo. Sim. A natureza do cordeiro ele é santo. Tanto que por isso ele era usado no sacrifício. Sim. Mas quando eu pego um cordeiro manco, eu estou indo contra o que diz a palavra. Exato. Então a cruz, ela é um símbolo de piedade, ela é um símbolo da morte de Cristo. Mas quando eu coloco Cristo crucificado lá, eu amaldiçoo essa cruz. É verdade. Eu torno ela profana. Porque não é uma verdade, né? Não, exatamente, não é uma verdade. Não é verdade, é mentira. Aquilo é mentira. Exato. E quando isso acontece, Deus abomina. Exato. E muito mais ainda quando cultuam aquilo ou usam como um par de amuleto. Aí fica pior ainda. Pior ainda, muito pior. Entendeu? Muito pior. Então, o que Deus fala lá em Malaquias? Olha, eu vou amaldiçoar vocês. Porque vocês estão me amaldiçoando. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. Tá? Não é isso. Não é isso. E é muito interessante, né? Porque na época de Malaquias, o povo estava passando por uma dificuldade muito grande. A cidade ali, Israel, estava passando por uma dificuldade muito grande. E agora você imagina, Deus ele não tem nada a ver com isso. Deus ele não tem nada a ver com isso. Então, é mais ou menos eu chegar ao Senhor, eu estou trazendo aqui a minha ovelhinha aqui para o sacrifício, mas o senhor sabe como é que tá as coisas. Não tá fácil, não. O senhor sabe. Essa aqui foi das piores, foi a melhorzinha que eu arrumei. Tá aqui a minha ovelhinha. Ela é manca, tá faltando uma perna. E ela é cega dos olhos também. Mas é o que eu tenho no momento. Não dá, Deus não aceita. Se nós formos ver o que está escrito em Malaquias, Deus diz o seguinte: melhor seria que vocês fechassem o templo. Verdade. A trazer para mim uma oferta. E o que Deus fala lá? Entrega essa oferta para o governador, vê se ele quer. Vai dar uma mula manca para o governador. Exatamente. É tão sério isso que quando Deus recebe oferta, ele recebe oferta como um cheiro suave. E é engraçado que a gente vai ver essa questão, né, de ser profano e ser santo quando a gente vê Caim e Abel. Sim. Entendeu? Quando um faz uma oferta daquilo que tem que ser feito, no propósito do coração, da maneira correta, Deus recebe. Dentro daquilo que Deus estrutura que Deus estabeleceu, Deus recebe, né? Aí quando o outro faz pensando que está fazendo da maneira certa, ele acaba sendo rejeitado. E aí gera o que na vida do cara? Uma ira. Uma revolta. Eu não estou fazendo. Então às vezes a pessoa vai querer dar algo para Deus pensando que está fazendo da maneira certa. Não que Deus amaldiçoa a pessoa, ela se amaldiçoa a si mesma. Si mesma. Você está entendendo? Por quê? Porque querendo ou não, ela está querendo enganar a Deus. Né? Enganar Deus foi aquilo da oferta da viúva pobre, né? A oferta da viúva pobre foi algo que Deus recebeu, moveu o coração de Deus pelo propósito do coração dela. Exatamente. Então, mas aí os outros estavam dando grandes quantidades, mas aqui tipo de propósito. É como se fosse uma oferta manca. Exatamente, uma oferta manca. Você está entendendo? Oferta manca. Jeito. Exatamente. E aí Deus não recebe. Exato. Deus não está nem aí para isso. Isso daí não interessa para Deus. E é muito interessante porque você pode dizer assim, por exemplo, você está falando isso, mas hoje nós não fazemos mais sacrifício. Sim. Então como que deveria ser o culto hoje? Deus deixou alguma receita para o culto hoje como tem que ser? Deixou. E qual é essa receita? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Acabou, está resolvido. Então a adoração hoje, ela é feita nesse espectro. Exato. Eu não estou falando aqui de liturgia de culto. Sim, porque cada um tem uma liturgia. Se for discutir isso aí, então a gente vai entrar em várias vertentes. O nosso tema hoje é o que era santo que virou profano e o que é profano que virou santo. Exato. Entendeu? Então a estrutura de culto daquilo que é santo que eu tenho que apresentar para Deus tem a ver com o direcionamento do meu coração. Mas se a gente for entrar nesse assunto, aprofundando mais, imagina aquela época que tinha que entrar com incensário. Meu Deus do céu. No templo. Então, entendeu? Agora você veja bem, o que aconteceu com o incenso? O incenso ele foi queimado, ele foi literalmente. Porque assim, é engraçado falar nisso, porque hoje quem usa
incenso não são a igreja cristã. Sim, Por quê? sim. Porque a pessoa fala, aquilo lá era usado na cultura judaica, aquela coisa toda, né? Mas espera aí, o que Jesus recebeu? Você entendeu? Quando ele nasceu, foram levar para ele o quê? Ouro, incenso e mirra. São 3 simbologias. E são valiosíssimos. Sim. O incenso tinha um grande valor Sim. naquela época. Sim. E ele era usado tanto em casa quanto no templo. Sim. Qual era a função do incenso? Preparar o ambiente para a presença do Senhor. Tirar o cheiro ruim, porque você imagina na época do sacrifício... Animal, aquela coisa toda. Vários animais sendo sacrificados ao mesmo tempo. Imagina o cheiro que devia ficar aquilo ali. Exatamente. Qual que era a função do incenso? Fazer com que o ambiente tivesse um cheiro mais agradável, Exato. que pudesse ser, né, mais salubre, digamos assim, sim. ali. Então o incenso tinha muito valor. E o que isso aconteceu com o decorrer do O que tempo? aconteceu com o tempo é que, de novo, o inimigo olhou para o incenso e falou assim, essa fumacinha aí, acho que eu vou usar pra mim também. Essa fumacinha aí, olha. Eu tô com inveja. Olhou pro incenso e hoje o que acontece conosco? Quando alguém fala incenso, a gente fala incenso? Aqueles pauzinhos cheirosos que você compra lá na praça com o Hare Krishna vende? Exatamente. Porque essa é a referência que a gente tem do incenso. Porque querendo ou não, assim, as religiões afro, elas usam muito, Os né? indianos. Os indianos usam bastante, né? Então aquilo para eles é um instrumento orientais, exatamente. Você vai nos templos budistas, né? Você vai nos templos indianos, eles usam isso o tempo todo, Sim. entendeu? E até tem dias que são obrigados a acender aquele incenso, né? Ou de oferenda, ou de agradecimento, ou de alguma coisa. Aquilo tem um significado, tem um simbolismo, Sim, né? sim. Então, aí a gente pensa, mas por que então que a gente não usa mais incenso hoje? Bom, a grande questão é exatamente essa ritualística. Sim. O que se tornou o incenso. Porque se você for levar um incenso para sua residência apenas como um aromatizante, digamos assim, não tem nada que impeça. Mas a grande questão é, nós temos hoje algum tipo de incenso que não seja consagrado a outros deuses? É complicado. E Porque aí, você vai ver a embalagem, já tem um deus lá. Entendeu? Já tem lá um deus indiano. Shiva, Isso, uma Ganesha, tem um monte. Já tá consagrado. Aí você vai olhar para aquela e falar, não dá, esse não aqui vai rolar. tá complicado. Você vai lá quando de Sazeda, não tem um incensinho pra você comprar. Não sei. Nem um incensáriozinho. Não tem um incensário ali na mão dos crentes, você não acha ali um incensário. Não acha. O máximo que você vai ver um menorá ali, uma mezuzá, uma coisinha. Você não vai ver ele ali, nem com fumacinha saindo. O máximo com uma pilinha pra você pôr ali, para as velhinhas ficar ali. Então, é isso. Então o incenso, agora, não tem nada de errado com o incenso. É que ele era usado naquela época para isso, é algo santo, sim. É que o inimigo, que ele fez ao longo do tempo, novo, ele olhou e distorceu. Porque essa é a função do inimigo. Sim. A distorção, a distopia, né? Aquilo que você olha e você não está nem entendendo. É aquela questão que hoje o cara ele faz o sinal da cruz, mas ele não sabe por que ele faz o sinal da cruz. Ele faz porque ele aprendeu daquele jeito e não sabe nem o que significa. Não sabe o que significa, exato. Não sabe de onde vem o sinal da cruz. Ele simplesmente passa em frente à igreja e faz o sinal da cruz. Passa em frente ao cemitério e faz o sinal da cruz. Exato. Por que você passa em frente à igreja e faz o sinal da cruz? Meu pai me ensinou a fazer. Exato. E por que você passa em frente ao cemitério e faz? Meu pai sempre fez, mas não sabe por quê? Não sabe o que é aquilo ali, nunca pesquisou e simplesmente faz. Esse tipo de coisa é exatamente, esse tipo de coisa e tipo de pessoa é exatamente o que o inimigo mais gosta. Por quê? Porque ele vai trazendo estas tradições malignas de tal maneira que ele consegue determinar ao longo do tempo aquilo que é mais proveitoso para ele. Sim, mais proveitoso para ele. Exato. Então nós não podemos entrar nessa pilha, Judinei. Por quê? Nós temos que ter a consciência e a mente aberta para aquilo que verdadeiramente é santo. Exato. E o que é profano é profano. Exato. E acabou. E é um negócio muito interessante que o inimigo ele não esconde as coisas. Né? Eu estou com um livro aqui sobre simbologia, só simbologia maçônica. Então, você abre o livro, você não tem nenhum símbolo aqui dentro desse livro, desconhecido do meu ou desconhecido do seu. Sim. São símbolos, são figuras geométricas
conhecido por mim, conhecido por você. Que o inimigo fez o quê? Se apropriou da figura geométrica, deu a ela um significado. Sim. E usam aquilo como com ritualísticos, né? Isso daqui. Exato. Agora, eu não, por exemplo, se eu pegar um triângulo, por exemplo, você vai olhar aquilo e falar assim, para mim, onde é que está a diferença? A motivação do coração. Exato. Por quê? Porque Deus vê a motivação do seu coração. O próprio símbolo, né, maçônico, né, que é uma esquadra, né, e um compasso, né? Na verdade, você olha e você fala, mas qual o significado? Qual o significado? Então, a motivação do seu coração faz toda a diferença. Faz toda a diferença, toda a diferença. Então, quando nós temos aqui no ano de 313, quando o imperador Constantino, ele declara que o cristianismo passa agora a ser a religião universal, e aí é onde vem, né, a palavra católico, quer dizer universal. Sim. Então, igreja católica, igreja universal. Tá? Quando nós chegamos no ano 313, ele incorporou o quê? Apostólica, porque a igreja, até o ano 313, ela era só apostólica, que é a igreja baseada no fundamento dos apóstolos. Exatamente, né? fundada pelos apóstolos. Por sim. isso, igreja apostólica. Então, o que aconteceu? Em 313, as igrejas, os templos pagãos, porque o cristianismo nunca teve igreja. Sim. Aqueles que eram chamados, né? Seita do caminho, né? Sim, a seita do caminho. Ele não era nem chamado de cristãos, sim, era chamado daqueles da seita do caminho. Porque Jesus falava muito, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Sim. E eles ficaram conhecidos como a seita do caminho. Então, quando em 313, Constantino faz essa fusão e ele diz agora, olha que interessante, agora nós não teremos mais uma cultura pagã. Nós todos agora seremos cristãos. Aí ele cunha essa palavra. Sim. Nós seremos seguidores de Cristo. Tá? Seremos seguidores de Cristo. Então ele virou igreja católica, que é a igreja universal. Sim. Apostólica romana. Católico apostólico romano. Porque Constantino era o rei de Roma. Entendeu? Ele era o imperador romano. Sim. Então virou igreja católica apostólica romana. Nesse momento, o que Constantino faz? Tira todos os deuses pagãos de dentro dos templos. Todos os deuses pagãos. Por quê? Por que tirar todos os deuses? Porque eles eram símbolos do paganismo. Eles tinham, cada símbolo daquele tinha poder. Sim. Então tinha lá o Júpiter, tinha lá o Zeus, tinha lá a Afrodite, tinha lá e assim por diante, todos Sim. os deuses pagãos. Só que aí, Júlio, olha que coisa interessante. O inimigo, o que ele fez nesse momento? Porque isso tudo foi uma artimanha dele. Sim. O que ele fez? Vou inverter. Lá veio o invertedor. Aí, pronto. Aí veio o invertedor. Saiu realmente os deuses pagãos, saíram de lá dentro, saíram. Entrou quem? Os deuses cristãos. A mesma coisa. Então agora o cara não adora a Zeus, sim, não adora a Afrodite, mas ele adora quem? São Pedro, São Paulo, São João, Maria. Entendeu? Invertendo do mesmo jeito, ele só mudou o nome. Exato. Só mudou o nome. Então o que era santo realmente, Paulo, que era um homem santo, se torna agora profano. Por quê? Porque se torna um objeto a ser adorado. Um objeto de culto. Exato. E é engraçado que você vai ver na palavra, né? Deus diz, né? Não terás outros deuses diante de mim. Só a mim servirás e só a mim prestarás culto. Então, quando a gente vê que é uma prostituição mesmo, né? É você trocar aquilo que é realmente santo, que é invisível, mas nós podemos crer pela nossa fé, por aquilo que é palpável. E colocar uma roupagem. Uma roupagem, porque quando você fala, mas eu tô aqui, isso é Pedro. Ele é um dos que fundou a igreja. Sim, mas daí? Não deixa de ser, mas aquele simbolismo, ele não é para ser adorado. Ele é para ser respeitado, né? Como um dos pilares da igreja, a pedra, Pedro mesmo, né? Cristo confiou nele, né? A igreja na terra. Porém, não é para ser adorado. De jeito nenhum. Nem a ele, nem ninguém, né? Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Ou seja, para chegar até Deus, não tem outro caminho a não ser Jesus. Não adianta. E isso fez o quê? Eu estou falando aqui num sentido muito amplo, num sentido muito genérico, e depois em outros vídeos a gente vai se aprofundar mais sobre esses assuntos, mas no meu entendimento, isso fez com que a igreja de Cristo, ela, no ano 313, ela sofreu um duro golpe, no sentido de literalmente, quase praticamente desaparecer. Por quê? Porque agora Constantino torna a igreja uma igreja pagã com características cristãs. Ele misturou as duas coisas. A igreja não era mais quente nem fria, ela virou morna. Entendeu? Sim. A igreja simplesmente... E isso só vai mudar, olha que interessante, isso só vai mudar no ano de 1500, Sim. Quando Martinho Lutero, estudando a Bíblia, percebe que o culto a Deus está profanado. Exato. A mesma coisa, o Lutero teve a mesma visão que Malaquias teve. Exato. E aí ele vai na igreja lá de Wittenberg, né? Coloca 99 teses, 95 teses, né? Isso. E aí ali acontece o quê? A chamada Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Nada mais é que a volta as do origens, culto, que era do jeito que Deus disse que ele tem que ser. Exato. Porque a igreja estava assoreada de práticas pagãs. Verdade, só que aí, claro, Lutero foi considerado como um herege. Ele Pela igreja católica, sim. Um traidor. Mas não tenha dúvida. Um traidor, porque assim, ele conseguiu enxergar a luz da palavra, porque ele lia muito. Sim. Ele estudava muito a palavra. Que aquelas práticas que estavam acontecendo dentro da igreja eram práticas totalmente pagãs. O Espírito Santo iluminou ele. Exato, e aí ele falou, não vou aceitar isso. Então eu vou fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento. Imagina, aquela igreja naquela época era uma referência. E você colocar essas teses na porta da igreja, aquilo era um escândalo. Então ele teve que ser o quê? Expulso, para que ele pudesse ser considerado como louco, como uma pessoa anormal. E aí, lógico, que as pessoas falaram, peraí, para que ele possa ter colocado aquilo tem que ter algum fundamento. E aí, conhecendo essas teses, logo depois, nessa reforma protestante, as pessoas foram estudando e vendo que aquele homem que teve esse tipo de entendimento, ele tinha razão. Não, e é só a gente analisar, a gente não precisa voltar em 1500, é só a gente analisar a Igreja Católica hoje. Então a Igreja Católica, ela tem todas as práticas pagãs que a Igreja tinha no primeiro século. Entendeu? Que os pagãos tinham. Então eles têm uma liturgia diferenciada, roupas especiais para o culto, símbolos no culto que eles usam, imagens, toda a gama litúrgica e de objetos dos deuses pagãos e dos cultos pagãos estão presentes hoje no catolicismo. É engraçado que, vendo esse comentário seu, o que Deus considera isso é abominável. Totalmente. A toda troca que substitui o Deus Criador pela criatura feita pela mão do homem é abominável. A gente vai ver isso na história, eu lendo o livro de 2 Crônicas, onde a gente vê Jeoaquim ali, que acaba tendo um problema, e aí as imagens que ele deixou ali tomar a posse, né, Nabucodonosor tira aquilo, né, do templo, né, e leva para adoração aos deuses dele, entendeu? Então Joaquim começou a aprender outra cultura, e aquilo no coração dele foi muito ruim. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então são coisas que essas profanações, elas são totalmente rejeitadas por Deus, né? Então que haja salvação, que haja cura, que haja libertação nesse povo, e os olhos possam ser abertos o mais rápido possível. É tão sério isso, Júlio, para a gente terminar aqui, que a substituição de Deus por outros deuses, por imagens, ela é de tal maneira séria, que Moisés ficou 40 dias lá no monte. E quando ele voltou de posse das tábuas da lei, e ele viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando aquele bezerro, uma prática completamente pagã, uma prática que eles aprenderam no Egito. Exato. Que é um país completamente pagão, era um povo completamente pagão com vários deuses, e um desses deuses era o próprio bezerro
de ouro, ou seja, provando ali que eles haviam saído do Egito, mas o Egito não saía dentro deles. Porque o problema não é só tirar a imagem, é aquilo não estar no seu coração. Eles fazendo aquilo de coração. Moisés, ele ficou numa situação tão delicada que ele quebrou as tábuas. Tão indignado que ele ficou. É como se ele dissesse: Senhor, fiquei 40 dias ali, o senhor mesmo que escreveu as tábuas, entendeu? E agora o povo não reconhece isso, entendeu? Olha aí, Senhor, 40 dias, olha o que aconteceu. Sabe o que foi o pior que eu acho, toda essa história? O irmão, que viveu tudo aquilo, entendeu? Que estava lá com ele, ali, né? Se não é ali o seu discípulo que estava esperando ali, mais ou menos ali no meio do monte, acho que Moisés tinha feito coisa pior, eu acho. Entendeu? É complicado. Eu acho que eu acho. É complicado. Então, como Deus vê isso? Deus vê isso exatamente, você falou uma palavra perfeita: abominável. Quando Deus olha um crucifixo vergado desse, é abominável. Exato. Porque a pessoa está saindo e está amaldiçoando na cara dura. Gente, eu quero que vocês sejam muito bem aqui, entendível. Nós não temos nada contra os católicos, pelo contrário, nós amamos, nós respeitamos, mas o que nós estamos trazendo aqui são verdades bíblicas, verdades que Lutero, ele reconheceu, e ele vendo isso, ele se indignou. Então, nada além da palavra está sendo dito aqui, e se vocês quiserem pesquisar, no site se pesquisa, podem pesquisar, fiquem à vontade. O que nós entendemos é que, trazendo o conhecimento da luz da palavra, você vai ter entendimento que certas práticas desagradam a Deus. E a partir desse momento que você tem esse entendimento, o que devo fazer para agradá-lo então? Exatamente. O que devo fazer para agradar a Deus? Qual é o caminho certo? Estudando a palavra, que é o que nós estamos trazendo aqui para vocês. Por isso que o nome do nosso... A Bíblia Descomplicada. Por isso que o nosso nome é Imersos Talk, a Bíblia Descomplicada. Então não adianta complicar o negócio, a gente está descomplicando para o entendimento ficar claro na sua mente. Amém. Deus seja louvado. Então, é isso que nós queríamos trazer para você nesse novo episódio, entendeu? Coisas que se tornaram profanas ao longo do tempo e coisas que eram profanas e se santificaram, né? E a gente às vezes não entende muito essa dinâmica. Verdade. Quem é que santificou o que era profano? Ou quem é que profanou o que era santo? Né? Então, e se a gente for ver, tem tanta coisa. Muita coisa. Então, nem falamos aqui de vela. Né? Exatamente. Vela é uma coisa interessante porque se nós vemos aquela passagem das lamparinas, das virgens loucas, né? Aquilo nada mais era que vela. Porque naquele tempo você precisava de uma vela. Nós até falamos isso num talk aqui já, né? Você precisava da vela para a lâmpada para os seus pés. A lâmpada para os seus pés, né? Não existia luz elétrica, você precisava da vela. Mas esse tempo passou. E aí o que aconteceu com a vela? Que era algo de extrema utilidade em qualquer residência. Aí a igreja, o catolicismo traz agora que a vela era para iluminar a alma. Sim. Meu Deus! Profanou. Aquilo que era algo importante, que aparece numa parábola de Jesus, das mais maravilhosas, sim, a parábola das 10 virgens, sobre o azeite, para não poder faltar o azeite na lâmpada, né, que é a vela, a mesma coisa. Sim. Agora, para iluminar a alma. Pois é. Falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo peca por quê? Oséias 4:6, porque falta de conhecimento. Então, assim, vamos entender que a palavra ela é bem clara. Isso aqui é falta de conhecimento que as pessoas fazem as coisas erradas. Por quê? Porque vão ao léu. A gente está aqui mesmo, vamos aprender desse jeito. E assim, tem coisas que agora chegou a um certo ponto que se for mostrar a verdade, vão perder muita gente. Aí não tem como voltar mais. Você está entendendo? Então eu acho que esse é o medo de determinadas religiões de mostrar a verdade. Olha, erramos aqui. E agora não tem como voltar atrás. Então é muito complicado isso. Mas nós não temos para onde fugir, nós temos que trazer a verdade. Exato. Para nós não tem outra alternativa. E aqui a gente não tem para onde, a gente não corre não do assunto, entendeu? Não, aqui é de frente. Aqui o papo é reto, não faz curva. Pode comentar aí, ó, nos comentários desse vídeo, o que você gostaria que nós comentássemos aqui. Vamos falar, sem problema. A gente vai entrar nesse assunto,
vamos discutir, vamos estudar, vamos ver o que a palavra de Deus diz e vamos te esclarecer. Aqui não foge não. Certo, mestre Isaías? Certíssimo. Graças a Deus, estamos chegando ao fim de mais um talk. E eu quero que você, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Com o máximo de pessoas que você puder. Manda para todo lugar. Manda para aquele parente, manda para aquele seu cunhado chato. Sim. Manda para aquele seu cunhado gente boa. Sim. Manda para todo mundo. Manda para um pastor. Manda para um bandista. Manda, não tem problema. Mande. Não tem problema. Mande e deixe o povo falar. Verdade. Entendeu? Deixa o povo falar. A língua foi feita, não tem osso para falar. Exatamente. Deixa o povo falar, não tem problema. E aqui pode falar, pode criticar, pode, porque assim, a gente já está acostumado, a gente está blindado, gente. Então fique em paz. Não tem problema. Se quem quiser falar, não, mas você só falou besteira, não tem problema. Pode falar, fala o que você quiser. Não tem problema, mas fale. Amém? Então eu gostaria de te agradecer. Esse tempo já vai dando quase uma hora que a gente está aqui nessa resenha. Então eu gostaria de te agradecer e se prepara que vem mais coisa boa aí pela frente, hein? Se prepara que nós temos bastante conteúdo aí para trazer para vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço. E Judinei, despede do povo. Gente, um forte abraço, muito obrigado. Estamos aqui de coração aberto para poder te passar esse bate-papo legal, que é o Imersus Talk, que é a Bíblia Descomplicada. Então, gente, compartilhem, por favor, divulguem, saiba que nós fazemos isso com muita alegria, com muito amor, muita dedicação e conte conosco, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e saiba que, estamos aqui. Jude. Tamo junto, professor. É nóis. Tamo junto. Um abraço, Graça gente. e paz. Fica na paz. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.